Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje iremos continuar aos vídeos da meliponicultura e no dia de hoje iremos falar sobre a revisão das colmeias. É de extrema importância que o meliponicultor fique a parte de uma questão, que ao ter as colmeias no seu meliponário, ele deve realizar algumas revisões periódicas a fim de verificar o estado da colônia e observar alguns critérios, como se há disponibilidade de alimento, presença de doenças e inimigos naturais, se há presença de lixo dentro da colônia, qual o tamanho da população que ele está lidando, se há favos de cria e se o mesmo há uma boa postura, e a partir dessa problemática, ele vai tomar as devidas providências para corrigir esses erros dentro da sua criação. Essas revisões, é recomendado que elas sejam realizadas de forma quinzenal ou até mesmo mensalmente, sempre optando em realizar ela na primavera e verão, em dias ensolarados ou que não tenham vento, e optar pelos horários mais quentes do dia. Mais quentes, no sentido de que não sejam um pico de calor, né? Eles tenham uma boa temperatura de conforto para as abelhas. É claro que essas revisões não podem ser feitas seguidamente, né? Então, sempre que você for realizar uma revisão internamente, você deve dar um intervalo de tempo. Então, por exemplo, você pode fazer uma avaliação externa antes de realizar a revisão interna, né? Através da avaliação externa, eu consigo observar alguns critérios para estar realizando a revisão internamente futuramente, como, por exemplo, eu posso observar a atividade de voo, como as abelhas estão se comportando, se há abelhas vigias no tubo de entrada, e se há renovação desse tubo de entrada, né? Como é que está esse tubo de entrada, se ele está fechado, se ele está afinado. Então, a partir desses critérios, eu observando que alguma coisa de errada externamente, eu posso fazer uma revisão internamente, né? E outro ponto importante aqui é que o meliponicultor não pode deixar a caixa exposta por muito tempo, né? Ou seja, a caixa aberta por muito tempo. Então, ele deve ser rápido na avaliação, né? Deve fazer de forma rápida e não deixar a caixa aberta por um longo período de tempo. E é claro, ele deve evitar dias frios, né, para fazer essa avaliação, ou nos horários de muito calor. Então, ele deve ficar atento a essa questão na hora de fazer a revisão internamente. Com relação aos tipos de revisão, há 3 tipos, na qual o meliponicultor deve realizar dentro do meliponário, que ela vai variar de acordo com o objetivo e com a época em que elas são realizadas. Por exemplo, a revisão de produção, ela é a revisão onde o produtor vai colocar as melgueiras, né, nas caixas, que não possuem, no caso, enxames mais fracos, disponibilizar potes artificiais para que as abelhas depositem o mel ou o pólen. E essa aqui, ela é realizada no período de floração no ano, né? Então, o meliponicultor deve ficar atento ao calendário apícola da região que ele mora, né, que vai variar conforme a região e conforme o clima. Então, ele deve ficar atento a esse período de floração. A revisão de inverno é aquela onde que é feita a limpeza da colônia durante a escassez de alimento, onde você vai reduzir o espaço interno, ou seja, retirar as melgueiras para os enxames mais fracos e mais enxames novos, faz essa retirada da melgueira, né, reduzindo o espaço. E também aqui você vai disponibilizar alimento artificial, né, o açúcar invertido, para as abelhas passarem esse período de frio aí, sem ter perda dentro do meliponário. E a outra revisão é a revisão de manutenção, que é aquela onde é observado o desenvolvimento do ninho. Nessa aqui, se há o excesso de umidade dentro da colônia, acaba criando mofo. Então, o meliponicultor deve ficar atento a isso, e caso tenha presença de mofo, ele deve retirar esse mofo dentro da colmeia. E aqui, outros aspectos a serem observados é com relação ao calendário apícola da região. Então, ele deve ficar atento a isso também, como na revisão de produção. E o outro ponto importante aqui é que ele realize uma ficha de anotação. Assim, ele vai formular um histórico de desenvolvimento das colônias. Então, para ele ter mais ou menos noção de como as colônias estão se desenvolvendo ao longo do ano dentro da sua criação. Com relação aos fatores de análise, o meliponicultor
ele deve ficar atento a quais fatores ele deve analisar e observar dentro da revisão, para ele ter noção de como anda o desenvolvimento das colônias, no caso. Ele deve observar se há presença de rainha fisiogástrica e as células em construção. Em alguns casos, as rainhas acabam fazendo de pausa na reprodutiva. No caso, se for no inverno, ocorre a dipausa reprodutiva no Rio Grande do Sul, ocorre a dipausa reprodutiva das abelhas mirins e manduris na estação fria do ano. E caso isso se prolongue por muito tempo, deve ser observado, porque pode ter alguma coisa de errado dentro da colônia. Se há presença de rainhas virgens dentro da caixa, né, de princesas, se há presença de células reais, no caso de gêmeos trigônicos, né, fazem a produção de realheiras, então deve ficar atento a essa questão. Se o estado, observar o estado do cerume, do invólucro, né, que deve ser de cor brilhante. Observar também a movimentação das abelhas na entrada da colmeia, né, que deve ser de forma ativa. Deve-se observar também a aparência do tubo da entrada, né, conforme a característica da espécie. No caso, deve ficar atento ao formato, né, se ele está de forma afinada, se ele está fechado, qual é a cor que esse tubo de entrada está, que daí pode ser um indicativo de que alguma coisa internamente está errada, então, a partir daí ele já pode fazer mais uma análise externa, que daí depois ele, futuramente, se tiver alguma coisa errada, ele pode fazer uma avaliação internamente da colmeia. Ele deve ficar atento também à atividade de voo, que deve ser intensa, observar que se as operárias estão trazendo pólen, resina ou até barro para dentro da caixa, como está a formação de discos dentro da colônia, que deve ser boa, como anda a postura da rainha, se está ativa, se há presença de hipóteses com mel e pólen dentro da colmeia, se há presença de parasitas, né, caso tenha algum parasita, deve ser feita a retirada dos mesmos, né, através de armadilhas, e se há o acúmulo de resíduos dentro da caixa, caso tenha algum acúmulo de lixo, então deve ser feita a retirada desse lixo. Caso você tenha colônias fracas, né, dentro da sua criação, algumas medidas para controlar esse empecilho, né. No caso de falta de operárias, pode ser fornecido discos nascentes para essas caixas que estão fracas, né, você tira discos nascentes, os discos nascentes são aqueles que têm a coloração mais esbranquiçada, tira da caixa que mais forte, uma colônia que você observa que é forte, né, tem boa produtividade, e transfere para essa colônia que está fraca, então fazendo essa transferência de disco para o nascimento de novas operárias. Pode ser uma das operações que você pode fazer para estar fortalecendo essa colmeia fraca. No caso de achar uma colônia que está muito fraca, né, uma colônia que está a ponto de, talvez, de se perder, você pode fazer algumas medidas, né. Primeiro, você vai descobrir a razão pela qual essa colônia está passando por esse problema, né, você faz um levantamento, observa internamente como anda a colônia. Uma coisa que você pode fazer é trocar a caixa de lugar com uma colônia mais forte, para que há uma troca de campeiras, né, então as campeiras vão entrar dentro dessa colônia mais fraca, claro, sendo da mesma espécie. Pode fornecer discos de crias, como citado anteriormente, né, de uma colônia mais forte, uma colônia mais fraca. Caso as abelhas sejam do gênero trigônio, né, elas vão construir as realheiras. Então, aí você pode transferir uma célula que tem a realheira para essa colônia mais fraca. Por algum motivo, pode ser a rainha que não esteja em boa produção, esteja fraca, ou até mesmo se perdeu a rainha. Então, você pode fazer essa transferência de célula realheira para o nascimento de uma nova princesa, né, futuramente fecundada se tornará uma rainha. Sempre escolhendo, é claro, uma colmeia que tenha bons índices produtivos. Você pode fornecer alimentação artificial, né, através de açúcar invertido, ou até mesmo através de bombom de pólen, você pode estar fabricando. Pode reduzir o espaço interno da colmeia, ou seja, retirando a milgueira, para que haja redução do espaço interno. Fornecer o cerume ou a cera, para que facilite ou encaminhe o processo das abelhas, elas vão acabar reduzindo o trabalho, né, vai ter menos desgaste. E verificar se há algum problema
por conta do local, né, que elas estão posicionadas, né? Se você observar que há algum problema, então você deve trocar de lugar. Também pode ser feita a troca da rainha fecundada, né? No caso, você observar que essa rainha ela esteja velha, né, com as asas desgastadas, pode ser feita a introdução de uma rainha nova, ou seja, essa rainha ela pode ser pegada de uma colmeia que tenha bons índices produtivos, transferida para essa colmeia que está passando por essa situação. Para isso, primeiro você vai capturar a rainha, utilizando pedaços de cerume, sem tocar na abelha para que não interfira no cheiro da fêmea, né, para que as abelhas não acabem confundindo o cheiro. Você faz a captura com cerume. Depois dessa captura, você vai colocá-la em tubo de cera alveolada. E nesse tubo, um tubo pequeno, você vai fechar as extremidades, né, desse tubo. E após, com uma telinha, pode ser, né, uma pequena tela fina, e vai colocar esse tubo dentro da caixa perto dos discos de cria. Depois de colocar esse tubo dentro da caixa perto do disco de cria, você vai deixar a rainha ali para que as operárias se adaptem a essa nova rainha e as operárias vão acabar liberando a rainha, né? Elas vão acabar tirando, né? Quebrando esse cerume e a rainha vai ser liberada dentro da colmeia. Então, aí já é o inserimento de uma nova rainha produtiva para tentar resolver esse problema de uma colmeia extremamente fraca. No caso da revisão e manejo, sempre o produtor vai encontrar alguns empecilhos, então é bom, ele tem noção do que ele deve fazer ao encontrar isso dentro da criação. Por exemplo, caso ele encontre pouca movimentação de abelhas na entrada, o que ele pode fazer? Ele pode trocar a caixa de lugar com uma colônia forte para que ela receba essas abelhas campeiras, né? Então ela vai estar reforçando acabar reforçando a colônia. Se ele encontrar uma baixa postura ou até mesmo a ausência dos potes de alimento, ele pode acabar aumentando a pasto para pasto apícola, né? Fornecer esse pasto melipônico, Então, o meliponicultor deve ficar atento a alguns quesitos para estar realizando a revisão e manejo, né? Quando ele encontrar tal problema, ele tem que estar atento ao que ele deve fazer, né? Por exemplo, caso ele ache pouca movimentação de abelhas na entrada, o que ele deve fazer é trocar a caixa de lugar para receber novas campeiras, né? Então, ele vai estar reforçando a colônia. Se ele achar baixa postura ou até mesmo ausência de potes de alimento, o que ele pode estar realizando é aumentar o pasto melipônico e fornecer alimento complementar, né? Por exemplo, um açúcar invertido ou até mesmo um bombom de pólen. E também pode reforçar esse disco de cria nascente com uma caça que já é forte, né? Se ele achar furídeos dentro da sua colônia, ele pode colocar um caça-furídeo, né, que é uma tela chamada tela Barreto, que ela possui as bordas maiores que a caixa, né, as bordas de madeira, e uma tela plástica, que vai fazer esse controle dos furídeos. E caso dentro da caixa ele ache potes ou discos com os furídeos, ele deve eliminar esse disco para que não ocorra o desenvolvimento dos mesmos. Se ele achar a presença de formigas, aranhas e cupins dentro ou também fora das colônias, o que ele pode fazer é colocar uma esponja com óleo e motor queimado. Então você amarra ele no fio logo abaixo da base do suporte da caixa, para evitar que elas acabem subindo para a caixa. E caso ele já tenha dentro, né, da colônia essas invasores indesejáveis, você pode estar acabando eliminando eles para que eles não acabem se proliferando dentro da caixa. Caso ocorra ataque de abelha ladra, ou abelha também é conhecida como abelha-limão ou maracuá, você pode fechar a caixa, né? Fecha a caixa de imediato, aguarda na frente, no lado da caixa, e vai acabar fazendo o controle dessas abelhas ladras que estão chegando, né? Você vai matar essas abelhas que estão chegando para fazer o saque, né? E você vai manter essa colônia fechada por pelo menos um dia para que não ocorra uma nova invasão.
caso você encontre frestas entre as gavetas, né, das caixas, que você pode fazer tá vedando essa caixa com uma fita adesiva. Se você encontrar uma quantidade excessiva de fezes dentro da caixa, você pode retirar, né, com uma espátula, retira esse lixo que fica, que é um lixo que fica depositado na colmeia. Se for na lixeira, você pode acabar substituindo ela por outra limpa, ou você pode acabar limpando essa lixeira, né? Limpa esse excesso de sujeira que tem na lixeira e pode acabar até mesmo reutilizando. Se você encontrar um invólucro quebradiço ou fungado, você vai limpar a caixa, né? Retire esse cerume estragado e vai eliminar a umidade excessiva que tem dentro da caixa. Ao encontrar abelhas mortas dentro da colmeia, você pode retirar essas abelhas mortas. E um dos problemas que pode ser relacionado a isso é o tipo de madeira que você está utilizando para construir as caixas. Então, você deve ficar sempre à parte de um especialista para saber se a madeira que eu vou utilizar para construir essa caixa é uma madeira correta e não vai trazer nenhum risco para a integridade das abelhas. E caso ocorra o apodrecimento das partes da caixa, o que você pode fazer é substituir de imediato, né, essa parte da caixa com problema por uma outra nova, né, para que não ocorra nenhum tipo de desenvolvimento de até mesmo um fungo dentro da colônia. Então, o vídeo era isso, pessoal. Espero que tenham gostado, sanado as suas dúvidas. Qualquer dúvida é só deixar no comentário ou também nas nossas redes sociais. Os links vão estar abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.